A vida, para o homem que busca a sabedoria, não é um rio que o arrasta, mas um campo onde ele aprende a cultivar sua própria força interior. As circunstâncias externas sopram como ventos imprevisíveis, mas o que realmente determina o rumo é a forma como cada um ajusta as velas de sua mente. Marcos, aos 45 anos, tinha aprendido a arte da serenidade. Não era um filósofo acadêmico, mas um homem comum que enfrentava trânsito pesado, contas mensais e a responsabilidade de cuidar da família. Seu carro, um sedã de rodas aro 15, era mais que um simples meio de transporte. Era o companheiro das batalhas diárias. Porém, como todo guerreiro, mostrava sinais de desgaste. Os pneus estavam gastos, lisos em algumas partes, e cada curva ou pista molhada trazia uma sensação incômoda de insegurança. Ao invés de se desesperar, Marcos analisava a situação com a calma de quem sabe que não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. O pneu careca não era um inimigo, era apenas um fato da realidade. A verdadeira luta estava em não deixar que a preocupação com os preços exorbitantes corroesse sua paz de espírito. Ele observava amigos e colegas que corriam às lojas em busca das marcas mais caras, pagando parcelas longas apenas para ostentar a logomarca emborrachada na lateral dos pneus. Para eles, segurança era sinônimo de status. Para Marcos, isso era apenas vaidade disfarçada de prudência. Ele lembrava de Sêneca, que dizia que pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais. O desejo por pneus caros, quando existiam alternativas seguras e acessíveis, era um exemplo claro de prisão voluntária ao consumo. A vaidade, disfarçada de necessidade, levava muitos a sacrificar noites de sono em troca de uma sensação de superioridade. Marcos se recusava a cair nessa armadilha. Ele queria segurança, sim, mas segurança não se mede pelo preço, e sim pela função cumprida. Foi assim que, em uma de suas pesquisas noturnas, navegando pela Shopee, deparou-se com um anúncio que desafiava o preconceito comum. Pneus Remold Aro 15, por apenas R$ 150 cada. O preço para muitos soaria como piada. Para ele, soou como lógica. Não era ingênuo. Não compraria sem investigar. Lançou-se em uma análise racional. Leu comentários de outros motoristas, observou fotos detalhadas da banda de rodagem, conferiu a presença do selo do Inmetro e a garantia oferecida pela plataforma. Descobriu que o processo de remoldagem não era improviso, mas técnica. Aproveitava carcaças de pneus ainda íntegras e aplicava nova camada de borracha sob padrões rigorosos. Esse conhecimento foi suficiente para dissipar qualquer resquício de preconceito. Para Marcos, a decisão era clara. Por menos de R$ 600 poderia equipar o carro inteiro, enquanto seus colegas gastavam mais de 2.000. A escolha não era apenas financeira, era filosófica. Era a prática do princípio estoico da frugalidade. Usar apenas o necessário. Não se deixar escravizar pelo supérfluo. E assim, com um clique tranquilo, concluiu a compra. Não houve empolgação infantil, mas a paz madura de quem age conforme a razão. Quando os pneus chegaram, Marcos os examinou com atenção. A borracha era firme, a banda de rodagem profunda, o desenho robusto. Levou-os até seu amigo José, mecânico de confiança. José franziu a testa. Remolde, Marcos? Por R$ 150? Tem certeza? Enquanto instalava, tocava a borracha, testava a resistência, analisava a uniformidade. Ao final disse: tenho que admitir, não esperava isso. Eles são realmente bons. Pela qualidade e pelo preço, foi uma escolha sensata. Marcos sorriu. A opinião de José era valiosa, mas não essencial. Sua paz não dependia da aprovação alheia. Ele sabia que havia agido com prudência. O aplauso não aumenta a virtude, e a crítica não a diminui. Nos dias seguintes, a experiência confirmou sua decisão. O carro voltou a responder com firmeza, a chuva deixou de ser ameaça e as viagens ganharam suavidade.
Marcos sentia-se livre. Não porque havia pneus novos, mas porque havia se libertado do peso mental de gastar além do necessário. A filosofia estoica se materializava em cada quilômetro percorrido. Meses depois, numa viagem por estradas de serra, a chuva caiu pesada. Muitos motoristas, com pneus de grife, reduziam drasticamente a velocidade. Marcos seguiu confiante. Não porque confiava cegamente nos pneus, mas porque confiava em sua decisão racional. A estrada se tornou metáfora de sua vida. Cheia de curvas e imprevistos, mas segura para quem conduz com sabedoria. A história começou a se espalhar. Amigos, antes orgulhosos de seus pneus importados, passaram a olhar com curiosidade. Carlos, um deles, confessou: "Estou pagando parcelas pesadas pelos meus pneus novos. Às vezes penso se valeu a pena." Marcos respondeu com calma: "Carlos, a dívida é a prisão da vaidade. Você não comprou pneus, comprou status. Eu comprei apenas o que precisava: segurança. E paguei o justo por ela. A paz de espírito que tenho não está no pneu, mas no fato de não dever nada a ninguém." Outro episódio marcou ainda mais a filosofia de Marcos. Seu sobrinho, recém-habilitado, veio pedir conselho. "Tio, meus amigos dizem que preciso de pneus de marca, mas não tenho dinheiro. Me sinto inferior." Marcos levou-o até o carro, mostrou os pneus e disse: "Veja, esses pneus custaram R$ 150 cada. Eles me levam para onde preciso, me mantêm seguro e ainda me libertam da escravidão do consumo. A verdadeira liberdade não está em ter o que os outros têm, mas em não desejar o que você não pode ter. Esses pneus não são apenas borracha, são símbolos de sabedoria." A cada revisão, José, o mecânico, repetia: "Marcos, impressionante. Esses pneus aguentam firme. Você fez uma das melhores escolhas da sua vida." Mas Marcos sabia. O valor não estava apenas nos pneus, mas na lição que carregava em si. Ele havia transformado um problema em uma oportunidade de viver sua filosofia. Até, mesmo desconhecidos, sentiram sua influência. Em uma estrada, encontrou um jovem aflito com um pneu furado, preocupado com o custo de um novo. Marcos se aproximou e contou sua própria experiência. Mostrou os pneus, explicou a compra na Shopee, falou da garantia e da durabilidade. O jovem, aliviado, agradeceu. Naquele instante, Marcos percebeu que sua escolha tinha um alcance maior. Havia plantado uma semente de serenidade em outro coração. Com o tempo, as viagens de Marcos somaram milhares de quilômetros. Estradas urbanas, serras, praias, chuvas, sol. Os pneus resistiram a tudo, provando que a racionalidade, quando aplicada com coragem, gera frutos duradouros. Seu carro, com rodas Aro 15 equipadas com pneus remolde de R$ 150, tornou-se mais que um veículo. Tornou-se símbolo de uma vida guiada pela razão. Marcos entendia, no fundo, que não eram apenas pneus. Eram metáforas. A cada curva, lembrava que a vida também exige aderência e firmeza. A cada freada, lembrava que a prudência é essencial. A cada quilômetro, lembrava que a tranquilidade nasce da escolha consciente. Seus amigos, que antes riam, agora ouviam. Alguns passaram a adotar o mesmo caminho. Outros, ao menos, refletiam antes de gastar. O sobrinho, agora mais maduro, repetia as palavras do tio para os colegas: "A liberdade não está em ter mais, mas em precisar de menos." Certo dia, em uma reunião de família, um tio zombou: "Marcos, ainda com esses pneus baratos? Eu prefiro pagar caro e dormir tranquilo." Marcos, sereno, respondeu: "Dormir tranquilo não vem do preço pago, mas da consciência de que fiz uma escolha justa. Meu sono não depende do nome gravado na borracha, mas da paz que carrego na mente." Suas palavras silenciaram a mesa. E assim, Marcos seguia. Sereno, constante, livre. Seus pneus remolde de R$ 150 não eram apenas uma economia. Eram um exercício de filosofia prática. Um lembrete de que a excelência está em cumprir a função,
e não em ostentar o preço. A estrada, com seus riscos e belezas, era o palco perfeito para viver a lição mais simples e mais difícil, que a verdadeira riqueza não está na posse, mas na paz interior.